A paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui um dos meus testemunhos, porque o Senhor, Ele fez muitas coisas na minha vida. Deus transformou a minha vida e está transformando ainda. Deus está fazendo coisas grandes, coisas maravilhosas. Mais um testemunho que eu tenho para dar, irmãos, um testemunho muito forte do que Deus fez na minha vida. Deus me curou da fagofobia, irmãos. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas existe um problema que é a fagofobia, é um problema psicológico, né? É uma fobia de se alimentar, é uma fobia de comer, né, irmãos? E é algo muito complicado, é algo muito triste para quem tem, para quem sofre desse problema. E antes de eu desenvolver a fagofobia, né, o Senhor, Ele me mostrou em sonho e eu estava afastada, né, dos caminhos do Senhor Jesus. E nesse tempo Deus me mostrou em sonho, eu caminhando, andando, né, num deserto. Eu estava dentro de um deserto, caminhando sozinha. E Deus falou comigo naquele deserto e eu sabia que eu ia entrar em um deserto. Eu ia entrar em uma prova. E eu sabia que eu estava vivendo uma vida que não agradava a Deus. Eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu sabia que eu ia passar por uma prova, eu ia passar por um deserto, porque eu sonhei, Deus me mostrou. Deus me mostrou em sonho claramente eu andando no deserto, sozinha, andando ali, andando, e eu sabia que eu ia passar por uma provação, eu só não sabia o que era. E quando eu acordei chorando muito, porque eu sabia que Deus ia me colocar no deserto. Mas, irmãos, eu passei 2019 praticamente, acho que desde o início do ano, eu não lembro exatamente o mês que eu comecei a ter fagofobia, mas eu lembro, irmãos, eu já sou muito magra e eu lembro que quando a fagofobia começou, ela começou muito forte, ela começou muito intensa e eu tinha muito medo de comer, principalmente à noite. À noite era a pior fase. Quando chegava de noite eu não conseguia comer nada, eu só bebia água e muito mal. Porque depois de um tempo eu comecei a ter um pouco de fagofobia até de beber água. Mas graças a Deus, mesmo na prova, mesmo no deserto, eu parei de ter aquele medo de beber água. Mas o medo de comer, o medo de se alimentar, de engolir, estava ali presente. O medo de engolir. A fagofobia, a pessoa tem medo de comer e engolir o alimento. É uma coisa terrível, né? Um problema assim terrível. E aí eu tinha medo de comer. Eu sempre fui muito magra. Aí eu emagreci mais ainda. Eu fiquei muito magrinha. Irmãos, eu não fiz as contas, mas eu acho que eu perdi uns 8 quilos, uns 7 quilos, e eu sempre fui muito magra. Então eu fiquei num estado, irmãos, terrível. Eu fiquei seca, eu fiquei quase pele e osso, sabe? Ao ponto da minha mãe é crente, serva do Senhor, e a minha mãe chegava para mim, e a minha mãe na época estava dirigindo culto. Minha mãe é dirigente de culto, e a minha mãe chegou para mim
e começou a chorar. Minha mãe me via naquela situação, naquele estado, e a minha mãe começava a chorar, me vendo tão magra e sem conseguir me alimentar, sem conseguir comer. E foi algo terrível, irmãos, foi algo terrível que eu passei, foi um deserto terrível. Mas tudo isso, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque Deus me tirou desse deserto, Deus me curou. Hoje em dia, irmãos, eu como normal. Parece que eu nunca tive nada. Eu como de tudo, eu como frango, eu como arroz, eu como feijão, eu como ovo frito, eu como de tudo, irmãos, eu como pão, eu como de tudo, graças a Deus. Deus me curou de tal maneira que parece que eu nunca tive esse problema na minha vida. Deus faz assim. E aí, irmãos, eu lembro que antes do Senhor me curar, eu comecei aos poucos a me voltar para Deus, a me voltar para o Senhor. Porque a minha mãe disse assim para mim, a minha mãe disse, Deus está fazendo isso com você. E eu sei que vai chegar o tempo que Deus vai te curar, porque eu sei que Deus está te fazendo isso para você voltar para os caminhos do Senhor, e eu sei que Deus vai te curar. Minha mãe falava isso, quando chegar o tempo dele, ele vai te curar, quando você estiver pronta. E, irmãos, eu passei por um processo muito doloroso, porque quem tem fagofobia sabe o quanto é difícil. E eu passei por esse processo doloroso, mas graças a Deus eu me voltei para o Senhor e eu comecei a buscar Deus de forma muito, muito devagar, mas eu comecei a orar. Às vezes eu não sabia nem o que eu ia falar na oração e eu não sabia nem o que eu ia pedir ao Senhor. É muito emocionante falar disso. E eu não sabia nem o que eu ia orar. E era muito difícil para mim. Mas o Senhor me curou, irmãos. Eu comecei a orar, eu me voltei para Deus. E eu lembro que eu estava chorando muito, irmãos. Eu chorei muito esse dia, era de noite. E eu estava olhando para o céu e olhando as nuvens. E eu chorava muito, irmãos, eu chorava muito. E eu só queria ser curada, irmãos, naquele momento. Eu só queria que Deus me curasse. Eu chorava, eu não aguentava nem falar. E aí Deus falou comigo, irmãos. Eu ouvi a voz de Deus no meu coração, dentro de mim, dentro da minha cabeça. E Deus falou para mim, eu vou te curar em 3 etapas. E Deus disse para mim as 3 etapas, as 3 fases que Ele ia me curar. E Deus falou para mim que primeiro ia devolver o meu apetite, porque quem tem fagofobia há muito tempo sabe que a fagofobia, ela tira o nosso apetite, né? Ela tira a fome. Aos poucos ela vai tirando o apetite. E eu tinha perdido, irmãos, completamente a vontade de comer. O medo era tanto que eu tinha perdido a vontade de comer. E Deus falou para mim, primeiro, eu vou devolver o seu apetite. Você vai ter fome e vontade de comer, irmãos. Eu comecei a ter vontade de comer. Eu senti o cheiro da comida, do frango frito. E eu queria comer, irmãos, eu queria comer. O que Deus falou se cumpriu. E Deus falou a segunda etapa, que Ele ia me curar, que Ele ia devolver o meu reflexo, o reflexo mastigatório, a capacidade, né, de mastigar e engolir o alimento. Porque quem tem fagofobia sabe que de tanto a gente ficar sem comer, né, tanto tempo sem se alimentar direito com alimentos sólidos, a gente vai perdendo a força, parece, de mastigar, a gente perde a capacidade, né? Parece, de mastigar, e Deus falou para mim, eu vou devolver o teu reflexo mastigatório, e você vai mastigar e você vai comer normalmente, como se você nunca tivesse tido essa doença. Irmãos, eu comia,
eu comecei a comer, e eu comecei a comer normal, irmãos. Eu pegava um bife de frango e eu comia, irmãos, normal. Eu comia arroz, eu comecei a comer tudo. Alimentos sólidos, eu comecei a comer tudo. E Deus falou a terceira etapa, a terceira fase, que era a cura completa. Deus falou para mim: você vai ficar completamente curada. Eu vou te curar de uma tal forma que vai parecer que você nunca teve essa doença, né? Esse problema. Vai parecer que você nunca teve fagofobia. Irmãos, exatamente como o Senhor falou, aconteceu. As 3 etapas, Deus me curou. Deus devolveu o meu reflexo mastigatório, minha capacidade de comer. Deus tirou o medo. Irmãos, eu estou completamente curada. Eu como normalmente, como se eu nunca tivesse tido essa doença. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que se você estiver passando pelo que eu passei, se você estiver sofrendo da fagofobia, eu quero te dizer que existe um Deus. Eu quero te dizer que Jesus Cristo é o único que pode te curar desse problema. O Senhor me curou. O Senhor me curou e hoje em dia eu recuperei o meu peso, eu como normalmente. E eu quero te falar que o mesmo Jesus que me curou, Ele pode também te curar. Que Deus possa falar no seu coração. Esse é o meu testemunho, um dos meus testemunhos, né? São muitos, do que Deus fez na minha vida, amém? Que Deus te abençoe.